Agora de você tirar suas dúvidas sobre aposentadoria com a Concede. Matheus Heller já presente conosco aqui. Matheus, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Neto? Tudo jóia, graças a Deus. Matheus está vindo hoje, segunda-feira, amanhã, terça-feira, estará aqui conosco. É amanhã, né? Amanhã é terça-feira também. Mesmo. Isso. É terça ou é quinta-feira, Ana? Terça-feira, amanhã, exatamente. Porque chegaram muitas perguntas aí sobre aposentadoria. E você pode participar conosco também através do telefone 2534-1234, pelo nosso WhatsApp 99141-1048, o WhatsApp do programa Piracicaba Agora. Bom, alguma coisa mudou, a gente fica sempre na expectativa, né? Toda vez que o Matheus vem aqui, toda semana, a gente pergunta sobre a aposentadoria, se alguma coisa mudou. O que a gente pergunta é se a questão dos médicos, né? Voltou normalmente, está sendo atendido, está sendo chamado as pessoas? Sim. Neto, os médicos voltaram, mas no ritmo da música do Martinho da Vila. É devagar, é devagar, é devagarinho. Ou seja, os médicos voltaram a fazer as perícias, mas as perícias naqueles segurados que solicitaram os benefícios, Neto, há mais de 3 ou 4 meses. Ou seja, aqueles segurados que já pediram os benefícios e que estão esperando esses benefícios, os auxílios doenças, há mais de 4 meses, estarão passando por perícia. Mas o segurado que solicitou uma aposentadoria, por exemplo, e juntou um SB40, um PPP, um documento demonstrando que está exposto a um agente insalubre, periculoso ou penoso, esse processo de aposentadoria, ele ficará parado por mais alguns dias, por mais alguns meses, pois os peritos não irão analisar esse processo. Os peritos somente irão analisar os segurados que pediram o seu afastamento há mais de 4 meses. É importante, Neto, nós deixarmos muito claro que os peritos, eles deram uma trégua na greve, porque o governo federal não se sensibilizou aos pedidos feitos pelos peritos. Então, os peritos se sensibilizaram com a situação dos segurados, razão pela qual eu parabenizo aos peritos, mas a qualquer momento os peritos podem sim retomar a greve do INSS. Então, não houve um fim da greve porque o governo federal chegou num acordo com a classe dos peritos médicos, mas o que houve foi uma sensibilização dos peritos e eles voltaram a fazer as perícias de forma lenta nesses segurados que já pediram os benefícios. Então, o que nós pedimos à população de Piracicaba, especificamente, é muita paciência. Muita paciência, porque se os peritos continuarem trabalhando, o senhor e a senhora se submeterá a uma perícia médica. Estamos ao vivo aqui, tem pergunta pelo WhatsApp, tem pergunta também chegando agora pelo telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É o Josenilson aqui do 1º de Maio. Tudo bem com você aí? Vou pedir para o Lucas aumentar um pouquinho o nosso retorno, Lucas, para a gente poder ouvir melhor. Você está falando do bairro 1º de Maio, isso? 1º de Maio, né? Isso. Obrigado aí por participar conosco. Pode fazer sua pergunta, fique à vontade. Então, doutor, é o seguinte, eu tenho 23 anos de contribuição, só que imposto de gasolina, se for contar, acho que, se eu não me engano, porque deu um problema, né, no posto lá, se for contar tudo, dá 18 anos de contribuição, só de posto de gasolina, fora os outros. Se nesses 18 anos tem alguma alteração ou não? Sim, eu entendi muito bem. Senhor Joselito, é isso? Isso, né? Isso. Joselito, boa noite a todos os moradores do 1º de Maio, boa noite a todos os moradores do Astúrias e de toda a região. Neto, as pessoas que trabalham em postos de gasolina, eles estão expostos à gasolina, estão expostos a álcool, e essas pessoas têm direito a se aposentar antes do tempo.
todas as pessoas, eu deixo aqui um recado muito importante. O senhor que trabalha exposto a algum tipo de agente insalubre, muita atenção, o senhor pode se aposentar antes do tempo. A maioria dos trabalhadores, eu diria que 70%, 80% dos trabalhadores se aposentarão com 35 anos de serviço. E as mulheres se aposentarão com 30 anos de serviço. Mas o senhor que exerce uma atividade insalubre, uma atividade que faz mal à saúde do senhor, porque o senhor está exposto a um agente químico, o senhor é metalúrgico, o senhor está exposto a ruído, um ruído acima de 80 decibéis, 85 decibéis, muitas vezes acima de 90 decibéis, ou então o senhor é um médico, o senhor é um atendente de enfermagem, o senhor está exposto a agentes biológicos, a agentes químicos, o senhor pode se aposentar antes do tempo, com 25 anos de serviço. Se o senhor não tiver os 25 anos de serviço, o que ele pode fazer, Neto, é se aposentar com uma aposentadoria comum, que é essa aposentadoria dos 35 anos. Mas, a cada ano trabalhado, ele ganha um acréscimo de 40% no seu tempo de serviço. Por exemplo, se o Joselito trabalhou 10 anos num posto de gasolina, é como se ele tivesse trabalhado 14 anos. Ele trabalhou 18 anos. Então, é como se ele tivesse trabalhado quase 18 anos num posto. 18 anos, nós somamos então mais 8 anos no seu tempo de serviço. Então, sempre nós aumentamos 40% no tempo de serviço do homem, e no tempo de serviço da mulher nós aumentamos 20%. Então, se o trabalho do senhor ou se o trabalho da senhora é insalubre, muita atenção. Às vezes, o senhor ainda continua trabalhando e já poderia estar aposentado. O homem tem um direito de acréscimo de 40% a mais no seu tempo de serviço. E a mulher, 20% a mais no seu tempo de serviço. Estamos ao vivo aqui nesta segunda-feira com a Concede. Concede é a empresa aqui de Piracicaba que faz todo o seu cálculo aí, você que vai se aposentar. Então, se você quiser entrar em contato com a Concede, é bom marcar um horário, viu? Você liga no telefone 3422-0018, você vai conversar com a equipe, vai ser atendido também aí pelo Matheus Heller, viu? Olha, a Concede fica aqui na rua Governador Pedro de Toledo, 632, no centro de Piracicaba. Anota o telefone para você marcar um horário amanhã, já terça-feira, 3422-0018. Preste atenção que a Concede é do Matheus, tá? Então, se você quer conversar com o Matheus Heller, Matheus aqui da TV Beira Rio, Matheus aqui no programa Piracicaba Agora, é na Concede, não tem nenhum outro lugar não, viu? É na Concede, tá ok? Pergunta chegando então com a Maria, diga. Oi, Matheus, tem várias perguntas para você, viu? Vamos começar então com a do Ronaldo. Ele diz o seguinte: gostaria de saber, meu sogro aposentou, mas não recebeu os atrasados. Como fazer para receber? Ou ele não tem direito, aí ele diz que é do Vila Sônia, e daí ele diz o seguinte: ou o advogado recebeu e meu sogro não ficou sabendo, Matheus. Ronaldo, primeiramente, boa noite a todos do Vila Sônia. A questão dos atrasados depende muito do tipo de processo. Se é um processo administrativo, ou seja, se é um processo diretamente no INSS, quando a pessoa já se aposenta, ele já vem junto, salvo se for um valor muito alto, um valor acima de 60, 70 salários mínimos, aí geralmente ele vem depois de 3 ou 4 meses, não mais que isso. O que acontece muitas vezes, Ronaldo, é que o advogado, ele ingressa com um processo judicial. E aí, Maria, quando há o ingresso com um processo judicial, o juiz ele dá a liminar, a pessoa começa a receber o benefício, mas os atrasados, eles só vêm quando acaba o processo. E esse processo judicial, ele muitas vezes demora 5,
10, 15 anos para acabar. É por isso que muitas vezes nós profissionais temos que saber qual o melhor caminho para escolher. Muitas vezes o único caminho a ser escolhido é o judicial. E aí o advogado tem que escolher o judicial. Eu não escolho o judicial. Eu sou advogado, mas eu não exerço a advocacia. O que eu exerço é a assessoria previdenciária. Eu trabalho especificamente com processos no INSS. Todas as pessoas, e são centenas, e são milhares de pessoas que nós aposentamos, são diretamente no INSS. E essas pessoas, quando se aposentam, elas também recebem 20, 30, 40, 100 mil, mais do que isso. E recebem diretamente no INSS. Por que eu não vou para a justiça? Por causa disso. Porque muitas vezes a pessoa recebe um benefício via liminar e fica anos e mais anos esperando receber os atrasados. Então, depende a escolha que o profissional optou. Se ele optou pela via judicial, infelizmente, não tem o que ser feito, tá? Agora, o senhor me perguntou, será que o advogado recebeu? Jamais eu vou alegar isso, tá? A gente presume que o colega tenha boa fé. Então, eu acredito, Ronaldo, que o colega não tenha recebido não, tá? O que eu acredito é que o senhor está recebendo via liminar e que esses atrasados virão sim, mas virão quando acabar esse processo. O que nós podemos verificar é o andamento desse processo. Ou então, o senhor procure o advogado e pergunte como está o meu processo, em que pé que está, já foi para São Paulo, já voltou, qual o andamento desse processo. Ao vivo aqui com a concede ao programa Piracicaba Agora, tem muitas perguntas no WhatsApp. Primeiro, o telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Ivali Neto. Tudo bem, querido? Ivali, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Quer fazer a pergunta para o Matheus, né? Fique à vontade. Isso. Pois não. Doutor Matheus, eu queria saber o seguinte. Saiu-se um boato de que pessoas que já têm acima de 65 anos têm um restante do PIS ou PASEP para receber. Só que hoje eu toquei em 15 telefonemas 0800 e não consegui nenhuma informação, nada. O que o senhor me diz isso? Sim. O pessoal não entendi a pergunta, né? O PIS e o PASEP parece que tem para receber. Ela está na linha ainda, né? É isso, né? Na linha. Tem para receber o PIS e o PASEP. Sim. Isso. E a senhora foi ver isso ou não? Não fui, doutor, porque eu estou acamada, então eu somente usei o telefone. Correto. Agora, como sempre eu ouço vocês aí, né? Aham. Eu entrei e falei, deixa eu perguntar para ele, quem sabe ele informa alguma coisa. Para tirar essa dúvida. Porque eu era PIS, depois virei secretária do Estado, daí virou PASEP. Passei os dois números para eles, mas quando vai falar alguma coisa, cai a linha. É estranha essa informação, porque tem direito sim a receber as pessoas que não ganhem mais que 2 salários mínimos, eles recebem um abono, inclusive o abono anual, que muitos trabalhadores têm direito. Todos os trabalhadores que não percebam, que não recebam até 2 salários mínimos por mês, no ano, mais do que isso, eles podem receber esse valor anual. Só que esse valor, ele é pago pela Caixa Econômica Federal. Correto. Então, ele não é um valor que é pago pelo INSS, mas sim pela Caixa Econômica Federal. Então, dona Ivali, o que eu peço para a senhora é que entre em contato com a Caixa Econômica Federal. O INSS não passará nenhum tipo de informação nesse sentido do abono do PIS-PASEP, mas a Caixa Econômica tem por obrigação de passar essa informação. Se o valor não foi sacado, deve ser sim sacado. Ao vivo aqui com o programa Piracicaba Agora, são 19 horas e
19 minutos, você está acompanhando a participação do Matheus Heller da Concede. Vamos lembrar rapidamente aí, você que está assistindo o nosso programa, para você entrar em contato aí com o Matheus, né? Fazer aí todo o cálculo exato do que você tem para receber, você tem que ligar nesse número, pega aí o telefone, por favor, anota o número, olha, é o 3422 0018 019, atenção Saltinho, Rio das Pedras, São Pedro, Santa Bárbara. Matheus tem equipe para atender aí moradores também de outras cidades, viu? Então anota o telefone 019 3422 0018. Você vai marcar um horário na Concede e vai ser atendido pela equipe e também pelo Matheus Heller, tá bom? Perguntas no WhatsApp, diga Maria. Olha só, Matheus, agora a pergunta é da Tatiane. Ela diz o seguinte: minha mãe tem problema na coluna e meu pai recebe auxílio doença. Minha mãe tem direito à aposentadoria? É a Tatiane do Jardim Oriente. Sim. Tatiane, muito boa noite. Inclusive eu quero aqui nessa oportunidade mandar um grande abraço para os amigos do Jardim Oriente, e são muitos amigos. Eu cito aqui um grande amigo, que é o pastor Sebastião, a Vanice, que é amigo do Derlin, inclusive, que está aqui no estúdio, o Marcos, a Gabriele, são muitos amigos nossos, nós temos tantos amigos ali no Jardim Oriente. Um grande abraço a vocês. Tatiane, o teu pai recebe auxílio doença e ele pode continuar recebendo auxílio doença, porque ele contribuiu para receber auxílio doença. Hoje o seu pai está impossibilitado de exercer uma atividade por tempo determinado. Se essa incapacidade tornar-se definitiva, neto, ele deve ser aposentado. Ele só vai receber o auxílio doença enquanto ele estiver incapacitado temporariamente. Se ele ficar impossibilitado por tempo indeterminado, ou seja, de forma definitiva, então ele deve ser aposentado por invalidez. E a pergunta da Tatiana é a seguinte: mas a minha mãe pode ser aposentada? E aí eu faço uma outra pergunta: por que não poderia? Né? Se o pai pagou o INSS e ele recebe auxílio-doença, ele pode sim receber auxílio-doença. E se ficar afastado e não se recuperar mais, pode se aposentar por invalidez. Esse é um direito dele e um dever do INSS. E se a mãe dela, se a mãe da Tatiane pagou o INSS, contribuiu para o INSS com registro em carteira ou como carnê, ela pode sim se aposentar, ou por tempo de serviço ou por idade. Essa é uma dúvida que muitas pessoas ainda têm e não tem por que ter. Por quê? Se a pessoa tem, um exemplo, R$10 e ela chega num lugar e compra um copo por R$5 e outro copo por R$5, ela pode levar os dois copos embora? Pode levar os dois copos embora. Cada copo custou R$5 e ela pagou R$10 dos dois copos. Na Previdência Social é o mesmo sentido. O auxílio-doença, quem pagou foi o pai e ele vai ter direito. A aposentadoria, quem pagou foi a mãe e ela vai receber. Muitas viúvas têm dúvida disso e não pedem aposentadoria. Tem viúvas, Neto, que já recebem a pensão do marido, que é falecido, e não pedem aposentadoria. E essas mulheres trabalharam lá em 1930, em 1940, 5 anos que sejam, e elas podem se aposentar, ainda que sejam com 5 anos, muitas delas podem se aposentar. E hoje tem 85 anos, um exemplo só, mas elas não pedem a aposentadoria, porque elas pensam o quê? Não, eu já recebo a pensão do meu marido, então eu não posso me aposentar. Por que não pode se aposentar? Pode e deve se aposentar, porque a pensão que a senhora recebe é porque o esposo deixou para a senhora, porque um dia ele pagou. E a aposentadoria que a senhora deve receber é porque um dia a senhora trabalhou e a senhora também pagou o INSS.
Ao vivo aqui com o Matheus Heller da Concede. Pergunta chegando aí com a Maria também. Diga, Má. É isso aí, olha, a pergunta agora é da Heloísa Matheus, lá do bairro Cobaiate, Líbano, também participando com a gente. Ela pergunta o seguinte: olá, gostaria, por favor, que me respondesse sobre aposentadoria especial. Meu marido tem 26 anos de contribuição e me disseram que tem como aposentar por especial. Ele trabalha como metalúrgico. Metalúrgico, né? Sem dúvida. O nome dela é? É a Heloísa. Heloísa, Cobaiate. do Cobaiate. Heloísa, muito boa noite. É um grande prazer poder estar falando com a senhora nessa noite e esclarecendo essa dúvida, que, Neto, não é só da Heloísa, mas é dos milhares de telespectadores que nessa noite nos acompanham. A aposentadoria especial é uma aposentadoria que os metalúrgicos, que os médicos, que os atendentes de enfermagem, que os profissionais da saúde têm direito. E eles têm direito ao trabalharem pelo tempo de 25 anos. Eles não precisam trabalhar 35 anos. As mulheres não precisam trabalhar 30 anos. Eles trabalham somente 25 anos. Se o esposo da Heloísa já trabalhou como metalúrgico 26 anos, ele tem direito a essa aposentadoria. E, Neto, você percebeu muito bem que ela falou a nomenclatura certa: aposentadoria especial. Por quê? O normal que nós usamos é a aposentadoria por tempo de serviço, é a aposentadoria por tempo de contribuição, que é a aposentadoria que a maioria das pessoas tem. Quando o legislador, que é aquele que faz as leis, criou essa modalidade de aposentadoria, por que ele falou, vamos fazer uma aposentadoria especial? Exatamente com o sentido de querer diferenciar. Somente terá direito a essa aposentadoria os trabalhadores que exercerem atividades insalubres, atividades periculosas e atividades penosas. Ou seja, aquelas atividades, Neto, que fazem mal ao homem. E por que 25 anos? Porque o legislador, ele quer tirar o trabalhador do mercado antes dos 35 anos. Por quê? Com 25 anos é o tempo máximo. Porque se ele continuar trabalhando até os 35 anos, provavelmente ele desenvolverá doenças que jamais ele se recuperará. Então a intenção de quem fez essa lei é qual? Com 25 anos nós aposentamos esse trabalhador. E sabe o que é melhor? Nós aposentamos esse trabalhador com 25 anos com valor integral. É isso que é o melhor. Então, os metalúrgicos têm direito a se aposentar antes do tempo. Os médicos têm direito a se aposentar antes do tempo. E o principal, com 25 anos e sem nenhum desconto. Neto se aposenta integral. Não tem fator previdenciário, não tem desconto nenhum. Se eles ganham R$4.000, vão se aposentar com R$4.000. Se eles ganham R$3.800, vão se aposentar com R$3.800. Esses são os dois grandes benefícios que o trabalhador que exerce atividade insalubre tem. Ele se aposenta com 25 anos e se aposenta com valor integral. Estamos ao vivo aqui, são essas dúvidas que a Concede esclarece para você, né? Pouca gente sabia disso, né? Que você pode se aposentar integral, como o Matheus falou, com 25 anos de contribuição. Então preste atenção, são essas dicas, são esse entendimento, o cálculo que é feito, que a gente não sabe. A gente se aposenta uma vez só, depois lá na frente fala, puxa, eu não sabia disso, eu estou aposentado agora já fazem 2 anos, não sabia que podia aposentar ganhando mais, podia ter aposentado antes.
Por isso que a Concede existe, essa empresa, né, conceituada, com toda certeza, à frente o Matheus Zeller, atendendo aí centenas e centenas de pessoas, né? Quantas pessoas que passam diariamente pela Concede durante a semana, o mês e o ano, são pessoas que conseguem se aposentar e receber os direitos. Olha, são muitas perguntas, dá uma olhada como é que está o WhatsApp do programa Piracicaba Agora. Mostra para nós, Bruno. Olha como é que está o WhatsApp, dá uma olhada. Abre a imagem, ó. Tudo isso aqui é pergunta, ó. Tudo isso aqui é pergunta. Sobe de novo lá, Maria, ó. Isso é tudo pergunta que está chegando para o Matheus, a gente já vai fazer já. Antes aí, já tem pergunta engatilhada que eu estou vendo aqui, ó. Antes dessa pergunta, chegou uma pergunta pelo telefone que deixou escrita com a Ana, né, Maria? Isso mesmo, foi a Aparecida, Matheus. A Cida lá do Parque Piracicaba, ela falou com a Ana e disse o seguinte: foi aposentada por invalidez, perdeu a visão do olho esquerdo e tem tendinite. Se aposentou com 48 anos, agora ela tem 53 anos de idade. Ela era auxiliar técnica de enfermagem. Hoje ela recebe um salário mínimo e meio. Ela quer saber se tem como aumentar um pouco esse salário, Matheus. Tem sim. Dona Aparecida, existe um benefício que muitas pessoas têm direito e não sabem. É o acréscimo de 25%. Todas as pessoas que são aposentadas por invalidez e elas necessitam da ajuda de uma terceira pessoa. Exatamente. Eles têm o direito a um acréscimo de 25%. E muitas pessoas são aposentadas por invalidez e não sabem disso. Então, todas as pessoas que são aposentadas por invalidez têm o direito a esse acréscimo, a essa porcentagem de 25%. Não importa o valor do benefício. No caso da Dona Aparecida, é um salário mínimo, 25% disso. Mas se fosse um benefício no valor do teto, ou no valor de R$3.000, seria 25% de R$3.000. Então, toda pessoa aposentada por invalidez que necessite de uma ajuda de uma terceira pessoa tem direito a 25%. Neto, antes de partir para a próxima pergunta... Pode ser um marido, por exemplo, que está ajudando? Pode ser familiar? Sem dúvida, pode ser um familiar, pode ser um marido, pode ser uma filha, não importa quem seja essa terceira pessoa que ajude. Qualquer familiar, desde que ela necessite da ajuda, tem direito. Ok. Neto, para amanhã, eu quero abordar um tema aqui que é de extrema importância para as pessoas que possuem uma deficiência. Existe uma aposentadoria muito interessante que nós temos conseguido para várias pessoas que possuem deficiência. Eu vou falar sobre esse benefício amanhã. As pessoas se aposentam sem fator previdenciário, essas pessoas conseguem se aposentar por idade, os homens com 60 anos, as mulheres com 55 anos, tem homens que conseguem se aposentar com 32 anos, com 33 anos, mulheres se aposentando com 26 anos de serviço, com tempo bem menor, com valor integral, sem fator previdenciário, dependendo do grau da deficiência, sendo leve, grave, moderada. Amanhã eu venho e vou falar um pouquinho sobre a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade para as pessoas que possuem deficiência. Mais perguntas chegando com a Maria, né, Maria? Diga lá para nós. Também o Reinaldo, Matheus, lá do Mário Dedini, ligou aqui pra gente. Ele diz o seguinte: deu entrada na aposentadoria. Não é essa não, viu, Bruno? Tá na mão dela, tá na minha mão aqui. Bruno. Ele deu entrada na aposentadoria já faz 1 ano e ainda não saiu. Ele está tentando arrumar emprego, porque como não saiu essa aposentadoria, mas ele não consegue, porque ele tem problema de visão e de audição. Ele está perguntando se ele consegue algum recurso no INSS com laudo para encaminhar junto a essa aposentadoria? Sim. Maria, primeiramente nós precisamos saber qual é essa modalidade de aposentadoria. Porque não é normal uma aposentadoria no INSS demorar mais que 1 ano. E eu digo isso por quê? Porque hoje nós fomos ao INSS e, se alguém duvida, eu estou no escritório amanhã, a partir das 6 horas da manhã até às 8, 9 horas, eu tenho horas para entrar, não sei que horas que eu saio. Então, eu estou lá a partir das 6 e pode ir lá e ver o processo. Nós fomos hoje ao INSS e demos entrada numa aposentadoria e saiu hoje. Então,
como nós damos entrada numa aposentadoria hoje e sai hoje. E o Reinaldo fala que ele deu entrada na aposentadoria faz 1 ano e há 1 ano ele não recebe. Então, alguma coisa de errado tem. É óbvio que não são todas as aposentadorias que saem no dia. Nós também entendemos isso. Existem algumas aposentadorias que dependem de um recurso. O INSS não aceita um tempo insalubre ou não aceita algum registro na carteira. Aí vai pra briga. Recurso. Aí vai pra briga. Aí nós vamos pra briga também. De briga nós não temos medo nenhum, porque nós sabemos muito bem o direito. Nós sabemos muito bem e conhecemos as leis que defendem o senhor, que o defendem, o senhor que é trabalhador e a senhora que é trabalhadora. Então, não é normal uma aposentadoria demorar 1 ano. Então, nós precisamos saber qual é a modalidade dessa aposentadoria. Se for uma aposentadoria que é de hoje, esse senhor, ele me procurou há alguns dias e disse: Mateus, eu estou com um profissional, já é o caso de hoje, eu estou com um profissional já faz quase 5 anos, e não sai, e vai para a justiça, e ele pede, e diz que vai pedir de novo e não sai. Mas por que não sai? E eu não consigo entender. Porque ele já está com 68 anos, e ele já tem mais de 20 anos pagos. E aí eu não consigo entender como que não aposenta. E aí ele falou: e eu quero aposentar. E aí eu perguntei para ele: o senhor quer aposentar? Ele falou: sim, e eu não consigo. Falei: então o senhor fique tranquilo que o senhor vai aposentar. E ele começou a chorar. E aí, Neto, vê um senhor de 68 anos, que trabalhou a vida inteira, ouvir falar que vai aposentar chorando, é de fazer a gente chorar. Porque a pessoa já tentou tanto que ele mesmo não acredita. E aí a gente pediu aposentadoria e ele aposentou. Então, depende o caminho, é o que eu acabei de dizer em algumas perguntas anteriores. Depende do caminho qual está sendo tomado. Se for uma aposentadoria por invalidez, Neto, demora um pouquinho mais. Mas se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, se for uma aposentadoria por idade, não é normal demorar. Tem que tomar cuidado nas mãos de qual profissional está também. A gente está aqui toda semana informando e alertando. Tem gente que passa pela cidade aqui, pega a documentação e some. Toma muito cuidado com os profissionais que o senhor e a senhora deixam a documentação. Eu informei aqui, um escritório que não queria mais devolver documentação. São pessoas travestidas, são bandidos, travestidos de maus profissionais. Não é possível, Neto. A pessoa leva uma carteira profissional para fazer uma contagem e o escritório se nega a devolver. O escritório falou o seguinte: não, eu não vou devolver mais, eu só devolvo se o senhor me pagar R$4.000. Isso é bandido. Uma pessoa dessa tem que ser presa. Então, são pessoas travestidas, são bandidos travestidos de maus profissionais. Então, cuidado nas mãos de quem? O senhor que é trabalhador. O senhor trabalhou 35 anos, 30 anos, nas mãos de quem o senhor deixa a documentação. Não precisa deixar nas minhas mãos. Piracicaba tem profissionais muito bons, mas tem alguns que nem daqui são, que são de fora e que vêm aqui somente para pegar o documento e às vezes levar embora. Nem daqui são. Então, cuidado com quem o senhor e a senhora deixam o documento. Estamos ao vivo, aqui tem telefone? Vamos pro telefone? Matheus continua conosco, a gente vai ter o telefone, mais uma pergunta, depois a gente vai pro intervalo e ele volta conosco aqui. Vamos esticar um pouquinho mais aí, junto com o Matheus. Vamos atender esse telefone então. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Isabel. Isadora? Tem uma vizinha minha. Oi, pois não. Ela foi dispensada do Didi nessa dispensa que teve. E ela trabalhou 23 anos na cozinha, certo, na Copa lá. E ela está com 56 anos, ela pode requerer aposentadoria? Sim. Muito boa noite. Ela tem 23 anos de serviço e 53 anos de idade. Com esse tempo, não é possível solicitar aposentadoria.
23 anos é um tempo insuficiente, ela precisará ter 30 anos de serviço ou então 60 anos de idade. Então, nesse caso, a vizinha não tem direito a se aposentar. Neto, é isso que nós falamos no nosso escritório. Nós temos agendado para quarta-feira, já está agendado 57 pessoas. Então, essas 57 pessoas, a maioria terá direito, mas muitas pessoas sairão de lá com uma resposta negativa. É óbvio que eu queria que as 57 saíssem com uma resposta positiva. Sim. Mas eu jamais eu vou dar uma resposta falsa para uma pessoa. Nós falamos a verdade. Essa senhora tem 23 anos de serviço. Não dá para aposentar. Se alguém falar que dá para aposentar, é mentiroso, é falso, está enganando. Ela não tem 60 anos, não tem como aposentar. Então, nós falamos a verdade. Falsas esperanças, tem um monte de gente que vende por aí. Nós não vendemos, nós falamos a verdade. Se o senhor tiver direito, o senhor irá se aposentar. Eu lhe garanto, se o senhor tiver direito, o senhor irá se aposentar. Mas se não tiver, o senhor sairá do escritório consciente que não tem direito. E pode procurar quem quiser. Não tem direito. Por quê? O direito, ele é claro, nós estudamos com base nas leis que regem a Previdência Social. É a Lei 8.213, a 8.212 e o Decreto 3.048. Não existe mais nada. Tudo que foge disso é mentira, é balela e é conversa fiada. Olha, estamos ao vivo aqui, não é brincadeira não, viu? Tem 16 perguntas ali no WhatsApp, tem telefone, o pessoal do telefone. A moradora ou morador do telefone? Moradora? Moradora, aguarda um momentinho, a gente vai para o intervalo, na sequência o Matheus vai te atender, tá bom? Fica na linha e as respostas também o Matheus dará depois do intervalo pelo WhatsApp. A gente já volta já, não sai daí. Estamos aqui continuando com as perguntas para o Matheus Zeller. Tem muita pergunta pelo WhatsApp, viu, Matheus? Tem telefone também. Vamos atender o telefone primeiro, Neto. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem está falando? É Vilma, de Santa Terezinha. A Vilma de Santa Terezinha. Obrigado por participar, Vilma. Pois não, pode fazer sua pergunta. Nada. Sabe o que eu queria saber? Meu marido aposentou em 91. Ele trabalhou 20 anos na Dedine e trabalhou mais 8 anos no frigorífico. Aposentou especial, né? Mas só que ele recebe só 95%. Eu queria saber se está certo. Sim. Dona Vilma, primeiramente, boa noite. Boa noite a todo o pessoal de Santa Terezinha. Hoje Santa Terezinha, na verdade, é uma cidade dentro de Piracicaba. E é uma cidade maravilhosa, porque eu ando muito por Santa Terezinha, né? O Derli, que é assessor meu na política, a gente anda muito por Santa Terezinha e a gente conhece muito Santa Terezinha, a gente admira muito as pessoas de Santa Terezinha. Inclusive, os pais do Derli, até muito pouco tempo, moravam ali em Santa Terezinha, e a gente vai muito para Santa Terezinha. Então, é um grande prazer poder ir até Santa Terezinha. Nós já aposentamos muitas e muitas pessoas de Santa Terezinha. No caso do esposo da dona Vilma, o que acontece? Ele se aposentou, Neto, de forma especial, mas ele continuou trabalhando. Ele não trabalhou mais? O salário dele hoje dá R$2.400. Na carteira profissional, no estado de pagamento? É 2.400, acho que ele tira por mês. Ok, sim. Mas na carta de concessão veio 95%? Sim. E a gente foi atrás do sindicato, do advogado do sindicato dos aposentados, e ele falou que ele não tinha direito, que era só 90% mesmo, 95%. Sim. Dona Vilma, o que ocorre é o seguinte, eu entendi que ele tinha continuado trabalhado e que tinha havido contribuição, o que caberia nesse caso a desaposentação, o que cabe a todo trabalhador. O que acontece é o seguinte, na época a legislação previa que as pessoas que se aposentavam com 95%.
É por isso que o advogado que a senhora se consultou, ele disse sim, que o cálculo foi elaborado, que o cálculo foi feito da fórmula correta. Por isso que não cabe mais revisão. Nesse caso, eu concordo com o advogado sim. O cálculo ele foi feito dessa fórmula correta na base dos 95%. Ainda que ele tenha se aposentado com os 35%, porque era o cálculo da época, era o cálculo lá de 1991. Então, ele se aposentou sim, com 95%, era o cálculo da época, não existe revisão para isso, não adianta ingressar com processo judicial, nem com processo administrativo, pois o cálculo foi feito correto, segundo a legislação da época. Se fosse segundo a legislação atual, que é a Lei 8.213, seria com 100%. Mas como foi feito segundo a legislação da época, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPS, é 95%. Estamos ao vivo aqui, um abraço para o Agostinho do Mirante, acompanhando o programa, dando os parabéns aí para o Matheus, viu? Sempre ligadinho aqui no programa Piracicaba Agora, do restaurante Mirante. Mais perguntas chegando, diga Maria. Pergunta agora é da Sara, Matheus, ela diz o seguinte: com 42 anos eu fiz uma operação no coração, tenho válvula mecânica no coração, depois eu não consegui mais serviço, porque as firmas não aceitam, e quando eu consigo, eles descobrem e mandam embora. Já fui no INSS, mas dizem que eu não tenho direito. Como posso resolver isso? Me chamo Sara, do Jardim São Paulo. Sim. Sara, boa noite. Todas as pessoas que estão impossibilitadas de exercer uma atividade profissional e que paguem o INSS e elas venham a ficar impossibilitadas após o pagamento, elas têm o direito de receber um benefício do INSS, tá? Então, se a senhora pagou o INSS e veio a desenvolver uma patologia que hoje gere uma incapacidade para o trabalho, a senhora tem direito ao auxílio-doença. Se essa patologia, se esse diagnóstico, se essa doença, hoje, ela gera uma incapacidade total e permanente, a senhora tem então direito a uma aposentadoria por invalidez. Para isso, se o INSS não aceita, existe o Juizado Especial Federal. Como eu disse, eu não ajuizo ações, eu não faço ações judiciais, tá? Então, existe o Juizado Especial Federal aqui em Piracicaba. Em 3, 4 meses, a senhora passará por uma perícia médica que, constatando a incapacidade, provavelmente a senhora terá o benefício de incapacidade concedido em favor da senhora. Ao vivo aqui com o Matheus. Matheus, vamos passar o endereço então aí e o telefone, né? O telefone para marcar consulta e o endereço da Concede aqui em Piracicaba. Sim. Neto, o que a gente pede é que as pessoas liguem, né? Como eu disse, na quarta-feira, amanhã a agenda nossa também está lotada. Na quarta-feira nós também temos 57 pessoas, agenda lotada. Que as pessoas liguem e agendem um horário. Vocês irão falar comigo. Então, o telefone é 3422-0018. 3422-0018. O escritório fica na principal rua de Piracicaba, na rua Governador Pedro de Toledo, 632. Para as pessoas que vêm de carro, tem várias vagas de estacionamento na rua Governador ou na rua 13 de Maio. Temos estacionamentos também próximo ao escritório. Para as pessoas que vêm de ônibus, o escritório fica muito próximo ao terminal nosso aqui municipal. Para as pessoas que são de fora de Piracicaba, nós atendemos muitas pessoas de Americana, porque são cidades que não têm escritórios que atendam essa demanda, ou têm escritórios, mas que não são especialistas. Em Americana, infelizmente, tem que não são especialistas. Santa Bárbara, então, nós temos o terminal rodoviário de Piracicaba, muito próximo ao nosso escritório. Pergunta com a Maria, diga lá, Maria. A pergunta agora, Matheus, é a seguinte: boa noite, queria saber se quando se casa, perde o direito de receber o auxílio morte
do marido? Essa é a pergunta da Edna. Edna, essa pergunta é uma pergunta que muitas viúvas têm. E não tenho por que ter medo. O falecimento, o casamento em si, ele não gera a cessação da pensão por morte. Então aqui, Neto, vai uma notícia muito boa para as viúvas que hoje mantêm uma união estável ou que namoram e querem casar. Porque, na verdade, a morte ninguém deseja do seu companheiro. Pelo menos é o que a gente espera, né? Que ninguém deseja a morte do seu companheiro. Mas acontece. E aí, é natural que muitas vezes essa viúva venha querer contrair um novo matrimônio. E aí, elas ficam com receio, Neto, de casar e perder a pensão por morte. No INSS, muita atenção. Eu falo isso com toda certeza. Vocês jamais perderão a pensão por morte. O casamento não é fato extintivo da pensão por morte. Então, podem casar-se. As viúvas que recebem pensão por morte podem namorar, podem noivar e podem casar-se sim, que não perdem a pensão por morte. Aí a explicação do Matheus. Tem pergunta novamente pelo WhatsApp. Diga, Maria. Tem sim. Agora a pergunta do João. Matheus, ele diz: boa tarde, sou o João de Santa Terezinha e tenho uma dúvida. Trabalho há 15 anos registrado e fui demitido no ano passado. Quero continuar contribuindo para a aposentadoria. O que eu tenho que fazer e quem procurar? Boa pergunta, hein? Legal. Sim, sem dúvida. João, muito boa pergunta sua. Excepcional pergunta. Parabéns pela pergunta. Muitos trabalhadores, eles trabalham e aí eles param de trabalhar e não pagam o INSS. E são pessoas jovens e não pensam que um dia vão se aposentar. E o tempo passa e o tempo voa e as pessoas não pagam o INSS. Quando a pessoa para de trabalhar, o interessante é o quê? Ela comprar um carnê, no escritório nós temos esse carnê, e ela pagar como facultativo. Paga o carnezinho o tempo que ela ficar desempregada. Se ela ficar desempregada um mês, ela paga o carnê um mês. Se ela ficar desempregada 6 meses, ela pagará 6 meses. E assim ela pagará o tempo que ela ficar desempregada. Mesmo recebendo Mesmo recebendo o seguro-desemprego. É importante isso, Neto. Muitas pessoas recebem o seguro-desemprego e não pagam como facultativo porque tem medo de cortar o seguro-desemprego. Não corta o seguro-desemprego, até mesmo porque o seguro-desemprego não vale para se aposentar. Então, receba o seguro-desemprego e pague como facultativo. Assim que arrumar um emprego, pare de pagar como facultativo. Pergunta que chegou agora pelo telefone. Diga, Maria. Chegou, olha, o Marcos Elias, ele que mora lá no bairro Ari Coelho. Ele diz, tem 55 anos, foi aposentado por tempo de serviço, recebe R$ 1.300. Quer saber se está certo esse valor, Matheus? Marcos Elias, boa noite. A pergunta ela é muito genérica e não dá para dizer se o valor está correto ou não está correto. Primeiro porque nós precisamos saber do tempo de contribuição, precisamos saber se tem algum tempo insalubre, algum tempo periculoso. Então o que eu oriento é que o senhor nos procure com a carta de quando o senhor se aposentou. Então, se o senhor se aposentou agora há pouco tempo, nos leve a carta de aposentadoria. E eu mesmo irei analisar e verificar se o senhor tem direito a uma revisão. Muitas vezes, em revisões, nós já chegamos a dobrar o valor do benefício, tá bom? Mas eu preciso analisar o quê? A carta da aposentadoria. Marque um horário conosco, leve a carta da aposentadoria e as carteiras profissionais e eu faço questão de dar uma atenção especial ao senhor. Então, Marcos, anota o telefone, você que o Matheus está pedindo para você entrar em contato para fazer justamente o levante disso, anota o telefone aí, coloca na tela para nós, ó. O telefone vai aparecer agora aqui, ó, 3422, pode aproximar,
3422-0018. 3422-0018. Já liga amanhã cedo, marcando o horário com o Matheus. Tá bom, Matheus? Chegamos ao final do programa. Amanhã você está de volta aqui, né? Se Deus quiser. Então as perguntas que ficaram, hein? Muitas perguntas, né, Maria? Olha, abre para nós aí. Olha o tanto de pergunta que ficou no WhatsApp, como vai bem o WhatsApp do programa Piracicaba agora. Tudo isso aí é pergunta pro Matheus. Dá uma olhada, ó. Tudo pergunta pro Matheus. Amanhã ele vai estar respondendo aqui no programa Piracicaba Agora. Maria. Tenham todos, então, uma ótima noite e até amanhã. Matheus. Obrigado, Neto. Obrigado, até amanhã então. Até amanhã. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela participação. Esse é o programa Piracicaba Agora, prestação de serviço junto à comunidade. Amanhã estaremos ao vivo novamente às 18 horas. Matheus conosco aqui, tá bom? Não há de ser diferente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.